A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, por gentileza, abram as suas Bíblias. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vamos ler só o versículo 15. 2 Crônicas 20, só o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém. Fale com Deus. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui no teu nome. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja através dessa palavra. Em nome de Jesus, nos alimenta nessa noite mais uma vez, através desse texto bíblico, dessa narrativa bíblica. Alimenta o teu povo, alimenta a tua igreja, abençoa a tua igreja, ensina a tua igreja, através da palavra viva do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, e me usa como instrumento em tuas mãos, para transmitir essa mensagem, essa reflexão bíblica no teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos em campanha de oração. A Convenção Geral lançou essa campanha com o tema Clamor pelo Brasil. E nós estamos orando. Ali na escala, tem momento que o compromisso de oração é com a Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo. Nós estamos jejuando. E no lançamento da campanha, o pastor Adelmilson, nosso presidente, ele cita duas narrativas bíblicas para fundamentar a campanha. Ele cita a narrativa bíblica ali de Ezequias, quando tem uma grande vitória sobre o inimigo, e ele cita também Josafá, que tem essa grande vitória diante de uma aliança ali de países que vêm contra Judá, contra Israel. Nós vamos refletir nessa noite rapidamente sobre o versículo 15, dando umas pinceladas aqui no contexto imediato, né, do versículo 15, e o tema é: escutem a palavra de Deus. Escutem a palavra de Deus. Nosso Deus fala, nosso Deus é um Deus vivo, nosso Deus ele está aqui, e nós cremos nisso, e podemos visualizar a presença dele pela fé. Ele passeia no meio da sua igreja, ele está presente aqui, ele habita em nós, porque somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, habita na igreja. Nosso Deus fala. Então escute a palavra de Deus, escute a voz do Senhor, escutemos a palavra do Deus Altíssimo, porque realmente Ele fala. Nós estamos passando por momentos difíceis, nos sobreveio a pandemia, nos sobreveio a Covid-19, e nessas últimas semanas, quantas pessoas dormiram no Senhor, foram recolhidas, e quantas famílias enlutadas, dores profundas, quantas pessoas estão com sintomas da doença nesse momento.
Quantas pessoas estão de quarentena nas suas casas, algumas internadas. Nós temos orado, a igreja tem orado, a igreja tem clamado por essas pessoas. Em algumas regiões tem aumentado os casos. Eu estou pastoreando a igreja em Lages. Lá tem muitos irmãos com sintomas e tinha irmãos internados, graças a Deus saíram essa semana, também em Oaíba. Então, em algumas regiões aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, aumentaram os casos de pessoas com sintomas e pessoas internadas. Nós estamos orando pelo pastor Abimael, pela sua esposa. Nós estamos orando pela irmã Ludmila, ali de Mesquita, que está com a mãe internada. Enfim, muitas dores, muitos sofrimentos. Mas o que eu quero refletir com vocês nessa noite é: se você entregou a sua causa nas mãos de Deus em oração, se você buscou o Senhor de todo o seu coração, você buscou o socorro do Senhor em oração, em jejum, então essa batalha não é mais sua. Se a igreja está buscando o Senhor em oração, essa luta, essa batalha não é mais nossa, não é mais da igreja. Essa batalha, ela é do Senhor. Essa luta, ela é do Senhor. E se o Senhor quiser, basta um movimento e Ele acaba com a pandemia. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Se Ele quiser, basta uma palavra, Ele acaba com a Covid-19, porque Ele é poderoso. Então não fique desanimado, pois quem pode tudo, Ele está do nosso lado, Ele está dentro de nós, e se Deus é por nós, como diz o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Em Romanos 8, 31, glória eternamente a Ele, ao nosso Deus, por isso, e Ele é por nós, Ele trabalha a nosso favor, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus dessa igreja, Ele é o Deus da sua família, Ele é por nós, quem será contra nós? Ele está no controle de tudo. Escutemos a palavra de Deus. Josafá, ele buscou o Senhor. No começo desse capítulo, que é um capítulo extraordinário, diz que ele ficou com medo. Na sequência ele buscou o Senhor. E ele decidiu buscar o Senhor de todo o coração, de toda a verdade, com toda a sua alma. Ele pediu socorro do Senhor. A situação aqui era tão grave que ele não sabia como agir, ele não sabia o que fazer, ele estava diante de um beco sem saída, porque o exército era formado por uma aliança. Tem algumas traduções que dizem que era uma aliança formada por um exército poderoso, porque era um exército formado por soldados guerreiros, especialistas em guerra. Então Josafá, Israel, não tinha nenhuma chance. No olhar humano, ele estava derrotado. Mediante as táticas humanas, as habilidades humanas e o poder do exército de Israel, Judá estava destruído. E Josafá sabia disso. Estava num beco sem saída. Mas bendito seja o Senhor, pois é em beco sem saída que se escondem os grandes milagres, ou que se encontram, que a gente encontra os grandes milagres da parte de Deus. É nos momentos difíceis, no beco sem saída, é no fundo do poço
que se encontram os milagres de Deus, os sinais de Deus, as maravilhas de Deus. Deus é especialista em agir nos momentos difíceis. Quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está no beco sem saída, a gente busca o Senhor, olha para o alto e pede socorro ao Senhor que fez o céu e a terra. E Ele age, Ele se manifesta e opera um milagre. Ele é especialista em fazer isso. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, não vem do homem. O homem vai ser sempre um instrumento. Deus usa instrumentos para fazer a obra dele. Mas a nossa vitória vem do Senhor. O Deus que criou o céu, que criou a terra e que sustenta o céu e a terra, sustenta a criatura. O Deus que criou o céu e a terra, Ele garante a nossa bênção. Ele é abençoador. Ele gosta de abençoar. E Ele olha para você com amor, com misericórdia, com paixão. E quando a gente busca, quando a gente clama, Ele abençoa, irmãos. Deus abençoa, irmã. Deus abençoa, porque Ele é abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não mudou, igreja. Deus não mudou. Escutemos a palavra do Senhor. Ele é o mesmo. Deus continua falando. Ele falou aqui através desse levita, quando Josafá busca o Senhor, quando Josafá mobiliza a congregação para buscar socorro do Senhor. Diz o texto que naquele momento de adoração, naquele momento de busca, Deus usa esse levita, e esse levita profetiza. E ele profetiza dizendo que Deus daria a vitória para ajudar. Deus continua falando hoje. Ele está falando nesse momento. Ele fala com a sua igreja, Ele fala com você, irmã. Ele fala com você, irmão. Ele fala com a sua família. Diante da doença, Deus fala. Então você que está doente, você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, você que vai assistir depois, e está doente, e conhece alguém doente, acredite verdadeiramente que Deus fala com os doentes. Quando o doente busca socorro no Senhor que fez o céu e a terra, Deus fala. Porque o nosso Deus é um Deus que fala. Ele fala na hora do luto, Ele fala na hora do desemprego. Nós podemos ouvir a voz de Deus nos momentos difíceis. Sim. Você que está enlutado nesse momento, Deus fala no momento do luto. Preste atenção nesse momento de dor, preste atenção nesse momento de sofrimento, preste atenção nesse momento do desemprego, preste atenção nesse momento que você está sentindo aí os sintomas da Covid-19. Deus vai falar contigo, Deus fala contigo. Peça socorro a Ele e Ele falará contigo, porque Ele é um Deus que fala. Não temas, eu estou contigo. Eu sou o teu Deus para lhe abençoar. É importante buscar o Senhor nos problemas, mas é fundamental ouvir a sua voz. É importante na hora do beco sem saída, no fundo do poço, a gente buscar, a gente chorar, a gente se humilhar, a gente dizer, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. A gente fala, grita. Eu já preguei aqui sobre um rei que gritava pedindo socorro. Mas é importante também aprender a ouvir a voz de Deus. Não queira só falar. Cale um pouco, cale-se um pouco, para ouvir a voz de Deus, porque o nosso Deus fala. Nosso Deus fala, e Ele fala poderosamente. E Deus pode usar pessoas para falar conosco, como Ele fez com Josafá. Ele usou ali o levita. O Senhor fala conosco através do pregador, no púlpito, e muitas vezes nem notamos.
Porque nós não paramos mais para ouvir a voz de Deus. Nós só queremos falar, nós só queremos considerar. Quem sabe nos preparamos até para analisar. Quem sabe ficamos no culto sempre analisando, se é isso mesmo, se é bom fazer isso. Mas você não pode se perder com tanto análise, com tanta técnica. Tem que parar para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Deus fala através do pregador no púlpito. E muitas vezes nós estamos tão distraídos. Estamos tão preocupados com o que vai acontecer depois daqui. Com o que vai acontecer durante a semana, talvez com a nossa agenda, que a gente não consegue nem se ligar no culto, nem assimilar, nem ter a conexão com Deus que fala, e não consegue ouvir a voz dEle, e não consegue ouvir a palavra dEle. E a gente sai do culto muitas vezes, às vezes até de forma injusta, dizendo: Deus não falou hoje no culto. Mas Deus fala. Amém, igreja? Deus fala. Deus fala através da pregação. Deus fala também, Ele pode usar pessoas maduras para nos aconselhar. E Deus fala através dos conselhos. Como Deus já falou comigo através de pessoas experientes que me aconselharam. E eu segui o conselho. E Deus me honrou, Deus me abençoou, porque Deus fala através de pessoas experientes na igreja, através de conselho. Mas o meio mais eficaz de ouvir a voz de Deus, esse Deus que fala, é lendo a sua palavra. É ouvindo a pregação baseada na palavra expositiva. A palavra de Deus. Deus fala através da sua palavra. A Bíblia é muito mais do que apenas um bom livro. A Bíblia é a vontade de Deus revelada a nós. A Bíblia é lâmpada para os meus pés. A tua palavra, meu Deus, é luz para os meus caminhos. Deus fala. Não é apenas um bom livro. Oh, livro bom, eu gosto de analisar ele. Eu gosto da forma como o texto foi colocado, às vezes de forma poética, de forma profética, histórica. Eu já vi muita gente dizendo: olha, a Bíblia é um livro incrível. O meu irmão mesmo, ele é formado em letra, ele dizia: Francisco, ele me chama de Tiesco, lê a Bíblia, porque a Bíblia, o texto é muito correto, é muito correto. Tu quer ler um texto bom, Francisco? Leia a Bíblia, porque ali o texto é muito bem escrito. Mas a gente não pode ficar limitado só nisso, que a Bíblia é um livro bom, que tem um texto incrível, porque a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia não é apenas um livro bom, não é apenas uma literatura boa, a Bíblia é a vontade de Deus para o ser humano. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é lâmpada, a Bíblia é luz para os meus caminhos, a Bíblia é pão do céu, a Bíblia me revela a vida eterna. A Bíblia é Deus falando comigo, a Bíblia é Deus falando com a igreja, porque a Bíblia revela Deus, revela Jesus, revela o Espírito Santo. Então, se queremos vencer na peleja da vida, se queremos ser abençoados, não podemos fazer nada sem consultar o livro do Senhor, sem ouvir a sua voz e nos rendermos à sua palavra. Ouvir, eu não estou falando do ouvir, pensando no órgão, ou ouvir humano, eu estou falando do ouvir no sentido de entender, de receber a palavra e tomar posse dela e viver essa palavra. Ouvir a palavra do Senhor. Deus vence a nossa luta, Deus vence a nossa batalha, Deus nos abençoa
quando escutamos a sua palavra. Então, igreja, faça o que Deus está lhe pedindo. Obedeça a voz de Deus. Porque Deus luta por nós, sim. Deus nos abençoa, sim. Deus abençoa a nossa batalha, sim. Não só quando buscamos o socorro dEle, mas também quando ouvimos e obedecemos a sua palavra. Convido a ficar em pé em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, o nosso Criador do céu e da terra, Ele está aqui. Ele está aqui. É pela fé, gente. Nós estamos aqui pela fé, gente. Nós cremos nesse Deus. Nós cremos na palavra dEle revelada a nós. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele está aqui cuidando da gente. Amém, igreja? Você crê mesmo que Deus está cuidando de você? Ele está cuidando da gente. Ele está cuidando da sua igreja. Ele está cuidando de você nesse momento. Porque Deus tem poder para nos abençoar, irmãos. Nos abençoar diante de uma doença. Nos abençoar diante do coronavírus. Nos abençoar diante de uma dependência química. Deus pode livrar alguém, libertar. Diante de uma depressão, diante do medo. Josafá estava com medo. Ele buscou o Senhor e o Senhor curou o medo dele. Davi também, nos Salmos, ele diz, ele se apresenta aqui, na hora da luta lá, ele teve medo, mas o Senhor curou o medo dele. Deus cura a gente do medo. O Deus que cuida da gente, Ele nos abençoa. E Ele aumenta a nossa fé. Ele nos abençoa e nos livra de complexos de inferioridade, das tentações do inimigo, das propostas sedutoras do mundo, das perseguições no trabalho por causa da nossa fé. Enfim, a lista é grande, irmãos. Mas a Bíblia ensina que Deus tem poder para nos abençoar naquelas situações pelas quais, aos nossos olhos, parece não haver saída. Tem saída sim. Tem jeito sim. Ei, naquelas situações que você olha e parece não ter saída, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que abençoa a gente, Ele está dizendo para você nessa noite, igreja, para você que está assistindo agora pelo YouTube, ou que vai assistir depois, tem jeito sim, tem saída sim. Se Deus quiser, basta um movimento, Ele opera um milagre, e Ele muda essas circunstâncias, Ele muda esse cenário, porque Ele é Deus. Então, se você puder, se você quiser, levante a sua mão assim. Eu citei aqui pessoas enfermas, eu citei aqui pessoas que estão internadas, eu citei aqui o pastor Abimael, a esposa dele, eu citei aqui a mãe da Ludmila. Eu quero citar aqui meus irmãos lá em Lages, o Cláudio, a Josélia. Eu quero citar aqui o diácono, que me foge o nome dele nesse momento, mas também está com sintomas da Covid. E eu quero que você lembre aí também de pessoas que estão enfermas. Se você puder e quiser, levante a sua mão assim e ore. E peça socorro ao Senhor Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. O Deus de Josafá é o nosso Deus. Aleluias. Pode adorar, pode invocar o Senhor, igreja. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, nós estamos passando por essa luta, por essa prova. Nos sobreveio esse momento difícil. E quis Deus que a igreja passasse por esse momento. E nós estamos passando. Mas como Josafá, nós buscamos o socorro em Ti. Como Josafá, a convenção geral mobilizou o Brasil.
E nós estamos em campanha de oração, clamor pelo Brasil. Assim como Josafá mobilizou Judá, mobilizou Israel, a Igreja Adventista da Promessa mobilizou o Brasil, todas as igrejas, clamando pelo Brasil, pela nossa nação. Nós oramos, meu Deus, pela nossa nação. Nós oramos pelas autoridades deste país. Dá juízo, meu Deus, às nossas autoridades. Repreende, meu Deus, toda maldade do coração. Que eles se sensibilizem, meu Pai, com o ser humano, com os brasileiros que estão passando por toda luta, toda prova, por tantas dificuldades, meu Deus. Usa as nossas autoridades, meu Pai. A Tua palavra nos ensina a orarmos por elas, porque não existem autoridade constituída sem a permissão do Senhor. Então usa mesmo essas que estão exercendo o seu mandato. Usa elas com projetos bons para a nossa nação. Abençoa as igrejas, Pai. Abençoa a igreja do Senhor no Brasil. Abençoa os pastores, os missionários. Abençoa a membresia dessa igreja. Cura os enfermos, meu Deus. Visita os doentes, meu Pai. Repreende esse mal que nos sobreveio. Basta uma palavra e as coisas melhoram, meu Deus. Cura a nossa nação. Expulsa esse mal. Expulsa essa peste, essa desgraça que nos sobreveio. Cura os enfermos que estão nos hospitais, os que estão passando por sintomas. Dá saúde ao teu povo. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa nossos filhos. Abençoa o ministério do pastor Gilmar, a sua esposa Flávia, seus familiares. Continua usando esse homem, meu Deus. Continua usando essa família e essa liderança dessa importante igreja. E siga com a cabeça erguida, glorificando o Senhor. Que nenhum vírus venha nos assustar, a ponto de termos um medo neutralizador que impede as ações. Mas que a igreja possa agir corretamente. E agir corretamente é fazer o que nós estamos fazendo. A Igreja Adventista da Promessa decidiu buscar o Senhor. Buscar o Senhor em oração, em jejum. Porque o Senhor que criou o céu e a terra, o Senhor Todo-Poderoso, dele vem o nosso socorro, dele vem a nossa vitória. Que Deus abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Pastor Gilmar, por gentileza.